Boa tarde, igreja. Muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos a terminar o nosso tempo na carta de Filipenses, a última semana. Tem sido muito bom. Espero que tenhas lido, absorvido, estejas a pensar e ruminar sobre este livro. No ano passado, eu estava a fazer o típico deslizar no Facebook e ler artigos e histórias de pessoas. Quando me deparei com uma notícia de última hora, e realmente ela deixou-me sem palavras. Um dos pastores mais famosos da América, o Joshua Harris, escreveu o livro Eu Disse Adeus ao Namoro e pastoreou uma igreja de mais de 4.000 membros. Ele anunciou que já não acreditava em Deus. Deixou o seu casamento de mais de 20 anos e mostrou o dedo do meio a quem quisesse respostas. Esta história abalou o mundo evangélico nos Estados Unidos, obviamente, e provocou muitos oponentes de Jesus a divulgar a notícia com alegria de mais um cristão que se despertou do seu sonho estúpido ou alguma coisa assim. Foi muito triste. O que foi de partir o coração não foi apenas a forma como esta decisão afetou o futuro dele, eternamente, o casamento dele e os filhos dele, não só, mas como abalou as vidas espirituais, as famílias, os jovens daqueles que o rodeavam. Milhares de pessoas na igreja dele, magoadas, com dúvidas e perguntas como, se ele acha que isso já não vale a pena, talvez ele tenha razão, ele sabe melhor, ele é o pastor. Se ele não consegue perseverar, quem sou eu para pensar que eu posso? Se ele não vai permanecer fiel à aliança de casamento dele, nós não temos chance. Pessoas de todo o país e do mundo que leram os seus muitos livros sobre o namoro, a luta contra a luxúria e o pecado sexual, e até um livro chamado Porque a Igreja Importa, são deixados por um homem que renunciou à fé e até se arrependeu de ter escrito os livros dele publicamente. O resultado? Perguntas, medos, dor. Já passaste por isso? Tens um exemplo na tua vida de alguém que foi um modelo para ti, espiritual, que ao final abandonou Jesus? Se calhar foi precipitado por uma grande queda, um escândalo, um pecado que essa pessoa fez. Talvez tenhas visto apenas um deslize lento e o fogo escurece por dentro dessa pessoa. Nada drástico, simplesmente a vaguear perigosamente. E a pessoa recusou a lidar com o problema. Isso pode ser devastador, não só pelas ramificações naturais dessa pessoa, dessa decisão, mas pelo que faz aos que o rodeiam. Esposos, filhos, membros da igreja, deixados com perguntas, medos e dor. E, no entanto, nós vivemos num momento da história do mundo em que cada vez mais pessoas no mundo ocidental, renunciam à sua fé. Ou, a versão menos óbvia, simplesmente desaparecem da comunidade de fé. Não vão renunciar, mas em prática eles renunciaram. Se estás num dos nossos pequenos grupos da igreja agora seria um bom momento para parar, fazer uma pausa no vídeo e discutir se já viste uma situação. Como é que esta situação na tua vida te afetou? Isso deixou-te com perguntas, medos, coisas assim. Discutam nos vossos grupos, Depois, leiam Filipenses 1, 27 a 29. 3 versículos, 1, 27 a 29. E depois, salta para capítulo 3, 1 até o primeiro versículo do capítulo 4. 3 a 4, 1. Malta. Vamos lá. Isto é pesado. Eu entendo. Mas é importante. A Bíblia tem muitos avisos de não ficar frio na fé, permitindo que o pecado nos afaste ou
simplesmente renunciar completamente a nossa fé em Jesus. Eu ouvi que existe entre 30 tal e 80 passagens diferentes da Bíblia que falam sobre isto. Né? Avisos diretos, histórias que partilham essa ideia, coisas no Velho Testamento, no Novo. E, no entanto, muitos de nós provavelmente estamos a pensar: puxa, Logan, porquê é que nós temos que falar sobre isso? Isso é assustador, é desconfortável. Não é uma boa semana para convidar alguém. Mas Paulo, Jesus, Pedro e tantos outros autores dos livros bíblicos acharam que era importante para nós. Nós temos que abordar a questão que é tão relevante para nós hoje em dia. Para ser honesto, é por isso que nós ensinamos percorrendo os livros da Bíblia de vez em quando, do início até o fim. Eu não posso ensinar fielmente, através de um livro da Bíblia e saltar as partes simplesmente que eu não gosto, que eu não quero ensinar. Mas nós devemos, com honestidade e transparência, lutar com o que está aqui, como uma comunidade, juntos. Então, estamos a falar sobre a perseverança na fé. E, de imediato, eu sei que muitos de vocês que estão a ver têm opiniões diferentes sobre esta questão. E provavelmente a pergunta que vem à cabeça é: o Logan está a dizer que alguém pode perder a salvação? Olha, em vez de entrar em detalhes dessa pergunta, eu só quero mostrar a unidade, okay, que os teólogos de ambos lados, que dizem que sim é possível ou não é possível, okay, têm nesta pergunta. Eles chegam à mesma conclusão: tens que permanecer fiel a Jesus e perseverar até o fim. John Piper, que representa a visão reformada ou calvinista, que diz não é possível, queremos dizer que os santos, em perseverança dos santos, os santos irão e devem perseverar na obediência que vem da fé. A eleição é incondicional, mas a glorificação não é. Há muitos avisos nas Escrituras de que aqueles que não se agarram rápido a Cristo podem perder-se no fim. No outro lado, Ben Witherington, o terceiro, escreveu muitos comentários, fez muitas entrevistas na BBC, aquele canal inglesa, sobre a fé e a história da Igreja, e ele é um professor no meu seminário atual. Ele diz, muitas vezes: tu não estás eternamente seguro até estares em eternamente. Basicamente, todos os teólogos concordam com a necessidade fundamental de continuar em comunhão com Cristo. Então, de volta, Filipenses. Aqui está Paulo, na prisão, possivelmente a enfrentar o fim da vida dele. Ele não sabia ao certo, naquele momento, se ia viver ou morrer, mas refletindo sobre toda a sua vida. Será que ele completou a corrida e combateu bem? E bem pela fé? Ele envia a sua carta para a igreja em Filipos, a encorajá-los a lutar e não ceder a qualquer tentação ou perseguição à sua volta. Okay? Não fiques frio, não cedas e leva a sério a corrida até o último sumo da tua vida. Capítulo 3, versículo 10, ele diz: o que eu desejo é conhecer a Cristo e experimentar o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos, chegando a ser como Ele na morte, com a esperança de alcançar a ressurreição de entre os mortos. Com a esperança de alcançar. Olha, Paulo diz, como eu disse, para mim, viver é Cristo, o morrer é ganho. Eu quero ir e estar com Jesus, conhecer, experimentar e alcançar a ressurreição, a nova vida incorrupta que Cristo oferece. Depois ele diz, nos próximos versículos, não que eu já tenha recebido isso, okay? Ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo
para o alvo, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo. Paulo, estamos a falar sobre o Paulo, o apóstolo Paulo, que está na prisão, possivelmente vai morrer em breve. Ele não sabe, mas possivelmente. E a querer partir e estar com Cristo, ele diz, ainda não alcancei isso. E ainda há tempo para eu abandonar o que me foi dado em graça. E nós vamos ver mais passagens que descrevem isso. Okay? Portanto, mesmo que na prisão, levo a sério a minha fé e a minha vida como se fosse uma corrida. Eu estou a correr e a avançar com toda velocidade até a meta para ganhar o prémio. Eu não estou a olhar para trás. Esqueço-me das coisas que estão por trás, né? As coisas boas que eu fiz, as coisas más que eu fiz. Né? Eu tenho o meu foco em Jesus. Nenhuma pessoa, nenhuma ameaça dos romanos, dos inimigos do Evangelho, nem dinheiro, trabalho, a fama, nem a vergonha me vão distrair. Eu vou correr e completar a corrida. Isto deve despertar qualquer seguidor de Jesus, né? Para muitos de nós, basicamente, somos ensinados uma graça barata, como digamos. Não te preocupes, é tudo graça, não é sobre ti. Se estragares tudo, na boa, Jesus te ama. E apesar de tudo isso ser verdade, né, de alguma forma, Paulo está muito mais atento à natureza humana para desistir, ceder e subestimar a graça de Deus na vida dele. Eu vou ser honesto. Eu senti-me sobrecarregado emocionalmente quando estava preparado para hoje. Pensando na minha própria vida, será que eu, Logan Shields, levo a sério os avisos da Bíblia? Se Paulo leva tão a sério, quem sou eu? Eu pensei em muitos de vocês. Como é que nós estamos nesta corrida? A fellowship, os meus outros irmãos e irmãs na corrida? Ou será que nós simplesmente ligamos o piloto automático na nossa fé? Eu fiquei aqui sentadinho, em silêncio, incapaz de escrever, com uma sensação de temor santo encher no meu coração. Puxa, eu não estou a viver assim. Será que eu permito que a santidade de Deus informa, guia os meus passos, ou a tendência de uma vontade débil que guia o modo de viver? Sei lá, talvez alguém se possa identificar com isso também. O piloto automático está ligado, sem zelo. O aparecer é o suficiente para não se sentir culpado e depois eu faço a minha própria cena. O que é que nós fazemos com tudo isto, igreja? Paulo aqui em Filipenses e algumas outras passagens nos dá algumas maneiras de responder a este desafio. Vamos lá. Primeiro, nós temos que reorientar a nossa visão da vida cristã de uma caminhada para uma corrida e guerra. Há algo incrível para ganhar e ao mesmo tempo para perder. Não existe nenhum versículo na Bíblia que fala sobre a fé como se fosse uma caminhada. Nós falamos muito sobre isso. A fé cristã, a caminhada cristã é a guerra. Ouçam as palavras de Paulo em Filipenses 1. Procurem, sim, comportar-se de maneira digna do Evangelho de Cristo. Quer que eu vá ter convosco e vos veja, ou quer que esteja ausente e receba notícias. O que eu desejo é que permaneçam firmes e unidos, lutando todos juntos pela fé do Evangelho. Não tenham medo dos inimigos. Isso será para eles sinal de perdição. E para vós, sinal de salvação. Tudo vem de Deus, pois Deus vos concedeu o privilégio não só de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Agora, como sabem, tomam parte no combate comigo. Malta, isto é linguagem militar. Paulo diz, mantenham-se firmes. Ele está a dizer, mantenham a linha, não recuem.
Sejam unidos na luta. Paulo, neste momento, está a evocar a imagem da falange romana. Okay? Eu vou descrever. Okay? Filipenses foi uma cidade militar, então é óbvio para eles. A falange romana, onde os romanos juntavam na linha reta, com os escudos juntos, e a segunda linha de atrás cobriria as suas cabeças com os escudos deles, acima, estás a ver? Então nós temos os escudos assim, as pessoas por trás, uma linha aqui, até toda a gente tinha basicamente uma concha de escudos ali. Okay? Assim, com esta formação, eles eram imparáveis, apesar do seu número na batalha. O Paulo está a dizer, mantenham-se firmes, não fujas, não saias da linha, não recues, não recuem. E os vossos inimigos vão ver que estão a travar uma batalha perdida. Pedro diz assim, sejam sóbrios, alertos, vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. O vosso inimigo, o diabo, está a rodear o campo. Ele está à espera de uma brecha ali. E a linguagem é que nós estaríamos atentos, como o guarda no muro, né? A guardar o castelo, a cidade, prontos para qualquer momento que ele tente, o leão tente atacar. Paulo diz em Efésios, mais linguagem militar, usando a mesma palavra, fiquem firmes, outra vez, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça de justiça, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Estás a ver? Nós estamos aqui, preparados. Usem também o capacete de salvação e a espada do Espírito, a palavra de Deus. Está a dizer, malta, já temos a guerra aqui. Juntem-se à linha, fiquem firmes, estejam prontos para a luta. O teu inimigo luta para ganhar. E nós devemos também. Homens, neste momento só para vocês, o inimigo quer roubar o coração da tua mulher, corromper a mente dos teus filhos, destruir a fé dos teus familiares e colegas. Entra na luta. Já não há tempo para brincadeiras. Okay? Nós não podemos continuar a deixar a luta só para as mulheres. As nossas igrejas estão cheias das mulheres a lutar, a partilhar, evangelizar, proteger por Cristo. Está na hora de tirar as luvas, porque tu estás rodeado por inimigos que não lutam de forma justa. Estás a ver? Segundo lugar, nós lutamos unidos. Como é que nós devemos avançar para a meta da salvação final? Como Paulo sugere aqui. Fiquemos firmes com outros irmãos de arma. Quando Paulo diz aqui, fiquem firmes, mantenham-se a linha, imagem do falange romana, mais uma vez, tu não consegues criar uma defesa impassível sem outros irmãos de arma ao teu lado. O meu escudo protege a ti e o teu a mim. Se alguém na batalha foge, fica preguiçoso pela falta de treinamento, decide simplesmente que não vai aparecer, há uma grande brecha na linha para o inimigo penetrar. Igreja, é por isso que nós levamos tão a sério a nossa parte e presença contínua no corpo de Cristo, a Igreja. É por isso a Bíblia também leva tão a sério. O autor de Hebreus escreveu para judeus que estavam a abandonar Jesus e a voltar para o judaísmo sem Jesus. Ele diz assim, não faltemos às nossas reuniões. Alguns têm por hábito faltar. Pelo contrário, animem-se uns aos outros cada vez mais, pois sabem que se vai aproximando o dia da vinda do Senhor. Se caírem, Eclesiastes, se caírem, um ajuda a levantar o outro. Ao passo que se cai o que está só, não tem ninguém para o levantar. Okay? Nós precisamos um do outro, nós precisamos da Igreja. Okay? Se nós queremos ficar saudáveis fisicamente, nós temos algumas coisas que nós precisamos de fazer.
É uma combinação de coisas. Para abandonar a igreja e dizer que nós não precisamos dela, é como a pessoa que acha que vai ficar saudável sem beber água. O beber de água não é a única coisa que nós fazemos. Né? Nós temos que comer do pão da vida. Mas a Bíblia está a dizer, o Hebreus, ele está a dizer, se não queres abandonar Jesus, não faltem então nas reuniões. É aquilo que ele está a dizer, é em contexto, no livro. Deus não nos salva para ser só, mas nos redime para uma comunidade redimida. Uma nova nação que Ele está a formar em Cristo. Hoje em dia, malta, é muito comum, infelizmente, da nossa tribo, né, dos evangélicos, ouvir pessoas a desvalorizar a importância da igreja. Pá, a igreja não salva, só Jesus. Eu gosto de Jesus, mas não a igreja. São hipócritas e por aí fora. Eu posso orar em casa sozinho. Posso ler a Bíblia sozinho. Mas, biblicamente falando, é vitalmente importante para a vida espiritual de alguém. Ponto final. Tu não podes ler a Bíblia honestamente e não ver isso ali. Esse tipo de pensar e falar está completamente ausente do texto bíblico. Não existe. A ideia de uma fé pessoal não existe na Bíblia. É a verdade. Eu aceito pessoalmente Jesus. Né? Eu aceito por mim. Mas logo depois eu sou inserido na família de Deus. Porquê? Eu tenho um leão ao meu derredor. Ele quer devorar-me. Portanto, vou só dizer o seguinte. Okay? Se não estás a levar a sério a importância de ser conectado continuamente à igreja local, obviamente, tu não levas a sério a luta em que estás. Né? És tal como o agarreiro no muro do castelo que acha que não faz mal tirar um soneco sozinho, com um leão a rodeá-lo, a ele e também a família dele. O que é que tu acreditas que está realmente em risco? O que está em risco para ti? Porque isso vai informar as tuas ações e decisões, as prioridades da tua vida. Se calhar estás a reconhecer que estás no ato de cair espiritualmente. Ou até já caíste, mas é difícil reconheceres. Com Jesus há graça e misericórdia. Eu quero convidar-te para entrar na família e ficar real com alguém. Tipo, hoje, nós lutamos juntos porque somos imparáveis juntos. Em terceiro lugar, tal como o atleta, nós treinamos com disciplina. Paulo diz, vocês não sabem que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prémio. No estádio está a falar sobre os Jogos Olímpicos, ok? Corram de tal maneira que ganhem o prémio. Okay? Corra para ganhar. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Eles estão a correr para ganhar alguma coisa. Eles não podem ficar com essa coroa. Para nós, sim, é incorruptível. A coroa da vida eterna. Assim, corro também eu. Não sem meta. Assim, eu luto. Não como desferindo golpes no ar. Estás a ver, o boxista. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Mais uma vez, linguagem do atleta. E qualquer pessoa que fazia desporto entende isto. Né? Os melhores dos melhores não nascem como campeões. São feitos por um estilo de vida de treino. Porquê? Ele sabe que no campo do jogo ou da batalha, sem a fundação do treino, o homem e a mulher de Deus não vão superar o desafio. Paulo diz que ele esmurra o corpo e reduz-a à escravidão. O que é que ele está a dizer? Não haverá pecado nenhum que ele não enfrente e lute.
Ele não será reinado pela carne. Ele não queria ser um escravo passivo do pecado, mas estava pronto a lutar para esmurrar e escravizar a qualquer tentação. Quando ele treina, não é simplesmente como um boxista dar golpes no ar, só a preparar, mas ele está a treinar e a lutar como se cada treino fosse a luta verdadeira. Para ele, o próprio Paulo, ele não seria desqualificado. Ele não queria ser qualificado depois de pregar a todos, porque ele não levava a sério esta luta. É isso que ele está a dizer com esta passagem. E ele não vai perder a corrida que importa mais. Olha, hoje consegues dar não ao teu pecado e dizer definitivamente: tu não reinarás mais. Com a graça de Deus, tu serás o escravo a partir de hoje. Malta, nós nunca vamos por acidente crescer para maturidade, santidade ou preparação. Nós alcançamos isso por ritmos e disciplinas intencionais. O prémio é eterno e algo que ninguém consegue tirar de ti. O prémio do melhor jogador no campo de futebol um dia será nada. E vale nada. É? Mas não é assim. Não é assim com aquilo que Jesus tem para nós. Estás a treinar e a correr para alcançar o que é eterno ou aquilo que é passageiro. O missionário e mártir famoso Jim Elliot disse: não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Muito em breve nós vamos falar mais sobre ritmos e disciplinas espirituais como a igreja e também indivíduos, para cultivar intimidade, a presença de Jesus na nossa vida e por aí fora. E a Abby vai ajudar com este desafio para nós no próximo ano. Mas o desafio para já, reflete na tua vida e vê se estás como um guerreiro ou atleta e dás tudo ao teu trabalho, à escola, os hobbies, né? Estás a treinar nessa área, ou és um atleta espiritual. Né? Vais deixar espaço e energia para aquilo que é eterno, ou gastar tudo no trabalho, hobbies, escola, etc., e não ter tempo mais. Como aquele marido, né? Aquele homem que trabalha, ele está a ganhar, né, tudo no trabalho, ele está a arrasar ali. Ele chega para casa e faz nada. Fica passivo, né? No sofá. Luta por aquilo que é eterno. Não sejamos como a mulher nos Olímpicos que parou de correr 200 metros antes do fim, porque ela achou que já tinha alcançado o fim e, ao final, perdeu o prémio. Ela estava no primeiro lugar. Paulo, anos depois, escreve em 2 Timóteo, sabendo que vai morrer esta vez na prisão. Ele escreveu a Timóteo a dizer: eu combati o bom combate, completei a carreira, a corrida, guardei a fé. Ele lutou até o fim, correi até a meta e nunca perdeu a fé. Malta, eu quero profundamente dizer isso no fim da minha vida. Eu sei, muitos de vocês concordam também. Lutei bem até o fim. Eu nunca cansei. Quero que as minhas filhas digam: o meu pai correu até o fim. Imaginem a igreja. Como seria se todos nós vivêssemos a nossa fé como pessoas que acreditavam e estavam na batalha espiritual? Todos os dias, em todos os locais, que há uma batalha das nossas almas e das pessoas lá. Os filhos, os vizinhos, os colegas, nós entendemos isso e vivemos assim. Se treinássemos e corrêssemos tendo Jesus como o nosso único foco, nada vai
distrair-nos. Eu não olho para o lado. Só Jesus. Tu queres que os teus filhos digam: meu pai, a minha mãe, arrasaram no trabalho e tinha pouco para dar a qualquer outra coisa? Ou queres que digam: meu pai, a minha mãe, lutador espiritual, o meu modelo, o meu exemplo de seguidor de Jesus, eu tenho uma fé viva por eles. Um colega a dizer: sou cristão hoje porque ele é um guerreiro espiritual. Queres a satisfação incrível de ser um dos muito poucos que chegam ao fim da vida e diz: eu não desperdicei a minha vida em coisas que não valem nem duram. Afinal, queres a mentalidade do guerreiro? Queres pôr o teu escudo na linha da batalha com outros irmãos, fielmente? Estás pronto a treinar para alcançar a meta? Se sim, vamos orar juntos. Está bem? Deus, eu reconheço, eu não vivo como eu estou a viver na guerra. Eu não vivo como se eu entendesse que eu estou numa guerra espiritual. Eu não treino assim. Eu não levo a importância da minha presença na igreja local e dos irmãos na minha vida também. De tudo isso, eu arrependo-me. Mostra-me as ações, as decisões que eu preciso tomar a partir deste momento. E enche-me com o orgulho de ser um lutador pelo teu reino. Um atleta que corre para aquilo que vale e dura para sempre. E eu oro, Logan Shields, eu oro que tu possas orientar a nossa igreja toda e as igrejas e cristãos aqui na nossa cidade, Vila Nova de Gaia e do Porto. Deus, vivifica a tua igreja aqui e que possamos juntar-nos aqui para trabalhar juntos nesta luta. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Malta, um desafio. Okay? Para fazer um follow-up, alguma coisa para seguir. Marca um café com alguém no teu grupo, no pequeno grupo em que estás a ver, ou da igreja, manda uma mensagem a alguém que confias. Só para tomar um café, alguma coisa assim, e dizer como está a tua alma. Como estás nesta luta espiritual. Para ser real, para ficar real com pessoas e orar juntos. Nós não fazemos isso sozinho. Então fica real com alguém. Nós temos algumas perguntas para os pequenos grupos. Já mandei as perguntas para os líderes das casas. E malta, eu estou muito animado. Isto foi a nossa última mensagem na carta de Filipenses. Na próxima vez já vamos começar um estudo de várias semanas que chamava Liberdade em Cristo. É muito fixe. O Moisés já fez, disse que é muito bom. E vamos falar sobre ser o guerreiro espiritual. Como é que eu posso lutar o pecado dentro de mim? Como é que eu posso reorientar a minha mente? Reformar ou entender a minha nova identidade em Jesus. Okay? Vão haver coisas práticas e coisas para encher a nossa alma. Então, não percas. És um guerreiro. Okay? Aparece na linha da batalha. Okay? Deus vos abençoe e grandes abraços a todos e até o próximo domingo. Tchau!